Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o clássico da engenharia da produção, o clássico da administração, A Meta, do Eliyahu Goldratt. Esse livro me inspirou muito nesses tempos de quarentena, esses tempos que a gente está em casa, fazendo home office, etc. Eu aproveitei para colocar essa leitura em dia e já digo para vocês que eu, de alguma forma, me arrependi de não ter lido esse livro antes. Então, eu sou consultor de processos, trabalho nessa área de melhoria industrial, melhoria de escritórios e não tinha lido a Meta ainda. Então, para você que não leu a Meta, esse vídeo que a gente está fazendo agora vai te ajudar bastante. E para você que já leu a Meta, mas, por exemplo, leu a Meta no primeiro ano de faculdade, nos primeiros 6 meses de faculdade, ou lá numa pós-graduação que alguém te recomendou, e você nunca mais pensou sobre o assunto, vai ser um bom momento para a gente chamar a atenção de alguns insights, chamar a atenção de algumas passagens importantes aí da Meta, né? O Eliyahu foi muito feliz na escrita desse livro que se tornou um clássico. Já fazem mais de 30 anos que a primeira edição foi publicada nos Estados Unidos, então é um livro já bastante tradicional, mas por ele ser escrito em romance e não só uma teoria, ele evoca alguns elementos que a gente se reconhece ao longo do livro. Então, por exemplo, aquele profissional que está numa situação dramática, aquele profissional que está vivendo um drama no seu casamento, que as coisas não estão dando certo, que na empresa os pedidos todos atrasados, aquela loucura, aquele correria, ele chega cedo na fábrica e só vai embora à noite, às vezes tem reuniões que varam à noite, e a gente acompanha todo o drama do Rogo e acompanha toda a reviravolta que ele dá nessa história. Então, logo que eu comecei a ler, eu pensei, caralho, esse cara tá ferrado. Porque o cenário dele era um cenário terrível. O cenário inicial, digamos assim, a situação atual dele, no começo do livro, não era uma situação atual das mais fáceis. E o Eliyahu já te fisga ali. Ele te coloca esse chamado para mudança logo no começo. Então, vem comigo, vamos trabalhar, vamos ver como que é a leitura, como que foi a minha leitura desse livro. E se você tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma recomendação, eu estou aberto. Pode deixar aqui nos comentários ou me mandar mensagem no privado. Tá certo? Bom, então a edição que eu li é essa, se não me engano, de 2001, da Meta. E já tem uma edição mais nova, óbvio, mas enfim, acho que qualquer edição é boa e vale a pena servir. Então a nossa história vai ser uma história circular, como quase todas as histórias são, e como a melhoria de processos e a melhoria contínua também é. Essa história começa na zona de conforto de um gerente industrial chamado de Alex Rogo. Esse gerente industrial, ele morava em em Burlington, e Burlington é uma cidade do interior dos Estados Unidos, uma cidade que já teve o seu tempo glorioso industrial e que encontrava-se de alguma forma decadente. O Alex, ele foi estudar fora da sua cidade, estudou, se formou, fez carreira numa empresa chamada Unico. E aí, de repente, ele é promovido para gerente industrial e volta para fazer a gestão da fábrica na sua própria cidade natal, junto com a sua família e seus 2 filhos. Quando ele volta, os jornais locais o recebem assim com o garoto prodígio da nossa cidade, o rapaz que deu certo, esse é o futuro da nossa cidade, etc. Ele sai na capa dos jornais e depois aquela situação obviamente entra na normalidade, mas ele é recebido com essa glória, e isso vai ter um elemento importante ao longo da história. Bom, logo no primeiro capítulo, o chefe dele, o vice-presidente da Unico, aparece com a sua, não lembro se é Mercedes ou BMW, enfim, um carro luxuoso, e já logo estaciona na vaga dele. Ele chega na empresa, então o vice-presidente já estava lá, e ele se assusta, porque ele fala, bom, o que o Bill está fazendo aqui? E a gente já é colocado logo com o problema da consciência limitada que o Alex Rogo tinha exatamente da sua situação.
O Bill, ele convoca a mudança no Alex, mas ele não convoca, obviamente, de uma forma tranquila e passiva. O Bill chega para o Alex e com toda a sinceridade do mundo fala o seguinte, fala, olha, a sua empresa, a sua fábrica, ela dá prejuízo para a minha divisão e se você não melhorar a situação dela em 3 meses, eu vou fechar a sua fábrica. E o Alex fica assim, sem chão, né? Porque ele até então é um profissional de sucesso, um profissional que dá conta de fazer as suas entregas. E aí o Bill coloca essa pedra no caminho dele. E ele coloca muito enfaticamente de uma forma assim que o Alex até fica chateado, porque ele fala, poxa, antigamente a gente tinha uma relação boa, antigamente a gente saía tomar cerveja e não sei o que, e agora a gente está aqui falando, um gritando com o outro, um cobrando assim extensivamente o outro, o que aconteceu? E ele começa a se questionar sobre isso. Aí o Bill comenta sobre um pedido do Burnside, que vai ser o cliente mais... o cliente-chave aí ao longo da história, esse pedido do Burnside. O Burnside era um grande cliente deles no passado e que foi esfriando essa relação comercial justamente porque a Unico não conseguia dar conta de atender os pedidos. Então, esse já é o primeiro ponto, né, quando a gente trata os nossos clientes, digamos assim, quando a gente não consegue atender a expectativa de valor dos nossos clientes, a tendência é que eles vão sumindo com o tempo. E nesse caso, o pedido do Burnside estava atrasado, já fazia 58 dias, se eu não me engano, muitos dias, assim, quase 2 meses. E o Alex, tanto ele tinha uma consciência limitada do problema, que ele nem sabia que esse pedido de um cliente importante estava tanto tempo atrasado. Então, isso é muito comum no cenário industrial dos gerentes e dos gestores, supervisores da produção, às vezes não terem a noção do atraso que eles estão gerando para o marketing, para as vendas, etc. Eles não conseguem entregar e também não tem essa dimensão. E o Bill chama ele na chincha e fala o seguinte, fala, poxa, não é só por causa de um pedido. Não é o problema você atrasar esse pedido especificamente. O problema é que você atrasa sempre. O problema é que você nunca expede dentro do prazo. Então, o Alex começa a aumentar a sua consciência sobre o problema. Só que ao mesmo tempo ele reluta em ver o que está errado logo de cara. Ele fica com aquilo na cabeça, mas ele não chega propriamente a entender o problema. Ele entende o seguinte, a consequência de ele não mudar. É pela consequência de ele não mudar que ele decide falar assim, não, realmente a gente precisa fazer algo diferente, porque se a gente continuar assim, bom, a fábrica vai fechar, eu vou ser o gerente que fechou a fábrica e provavelmente que eu vou ser mandado embora. E eu não posso, porque eu tenho 2 filhas pequenas, eu sou casado, etc. Aquela coisa complicada, né? A mulher do Rogo, eu não lembro o nome dela agora, mas a mulher do Rogo, ela está muito insatisfeita nesse momento. Ela fica se sentindo deixada de lado. Por quê? Porque o Rogo passa o dia inteiro na fábrica, quando ele chega em casa ele está exausto, ele está cansado, ele janta... E ele não consegue marcar com ela um compromisso de, por exemplo, vamos no cinema, vamos sair jantar, etc. e manter. Porque ele está sempre muito atarefado com a fábrica. Então esse é um outro elemento que a gente percebe que muitas vezes a falta de conhecimento, a falta de habilidade dentro do processo produtivo, ela gera, claro, conflitos em casa, conflitos pessoais. Seja com esposa, seja com noiva, com mãe, com pai... até mesmo com amigos. Então isso é um tema bem crítico e é um tema que a Meta também traz. E o Eliyahu fala que ele se permitiu colocar esse elemento aí do casamento, etc., por justamente acontecer e para dar esse elemento um pouco mais dramático para a situação. A gente se reconhece ali quando você passa por uma situação de realmente muito estresse profissional. E às vezes você lê um romance, uma novela, enfim, você lê uma ficção que retrata isso, pode ser uma solução interessante para o seu problema. Talvez não uma solução, mas você vê como um personagem fictício, baseado em elementos da realidade,
conseguiu ajustar e organizar essas tensões, te ajuda também a ajustar e organizar as suas próprias tensões. Então, o Rogue começa a ver um pouco melhor o problema quando ele encontra com o Jonah. Esse encontro com o Jonah, ele não vai ser narrado no livro de uma forma direta. Primeiro, o Bill convocou a mudança, falou: se você não melhorar, a gente vai fechar essa fábrica. E aí ele passa por todo um processo psicológico, junto com essa relação da mulher, junto com a própria empresa, e ele começa a pensar: bom, mas eu tenho aqui 300 funcionários, eu tenho 200 funcionários, o que vai ser dessas pessoas? O que vai ser do meu nome? Eu lembro de quando os jornais publicaram, etc. Eu era o cara que veio resolver. Ele, no caminho para a fábrica, vê aqueles galpões vazios enferrujando, e é um cenário assim, triste, desolador, né? A gente vê um cenário que já foi produtivo, que já gerou valor para o país, para a cidade, para os próprios cidadãos, né? Co-cidadãos, e a gente vê aquilo lá enferrujando. E é essa cena daquilo enferrujando que o Alex ele vai refletindo e meditando até chegar no escritório da Unico, quando o Bill ele convoca uma reunião. Então, sabe aquelas reuniões para entender qual vai ser a próxima reunião que nós vamos marcar? Foi uma dessas que o Bill chamou. O Bill convocou toda a gerência dele, todos os gerentes que eram subordinados ao Bill Pitch, ao escritório central da Unico, que não era na mesma cidade da fábrica do Alex. Então, o Alex precisou pegar seu carro e fazer uma espécie de viagem. Pelo que o livro fala, pelas meditações, parece uma viagem ali em torno de 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Por exemplo, Goiânia-Anápolis, ou Campinas-São Paulo, ou Paranaguá-Curitiba, algo desse tipo. Então, porque ele pensa um pouco, ele consegue ver um pouco da paisagem, ele consegue meditar um pouco, mas não muito. Quando ele chega lá, ele vê que o povo está discutindo sobre vários relatórios, sobre vários cenários. Tem algum gestor financeiro, um gestor da contabilidade mostrando as contas da divisão. E assim, ninguém estava preocupado com o que o Jonah chamou a atenção dele alguns meses antes. Como é que ele lembra desse encontro com o Jonah? Ele bate a mão no bolso e de repente ele encontra um charuto. E o Jonah, ele fumava charuto. Então, lá em 1986, quando o Eliyahu escreveu esse livro, era comum nos aeroportos, nos hospitais, nas empresas, na sala de aula, todo mundo fumava. E no caso, o Eliyahu fumava charutos, que já é um elemento um pouco diferente, né? Ele não fumava cigarro, ele fumava charuto. Mas muito bem. Ele bate aquela mão no bolso e lembra da conversa que ele teve com o Jonah. E o Jonah colocou para ele o seguinte: ele estava ali, ele falou: pô, será que é o Jonah? Será que não é? Aí falou: não, é o Jonah. O Jonah tinha sido professor dele em algum curso de pós, mestrado, ou mesmo na graduação, não lembro, mas ele tinha sido professor e ele era um cara mais velho, um cara já experimentado na arte de melhoria de processos, mas que o Alex tomava como um scholar, tomava como uma espécie de professor, assim, sem tanto conhecimento prático. E aí o Jonah perguntou: o que você está fazendo, né, etc. Eles, aquela coisa: nossa, quanto tempo, como que você está, onde você está trabalhando e tal. E eles não tinham muita intimidade, mas o Alex já logo falou assim: não, eu estou trabalhando numa fábrica, eu sou gerente da Unico, e a gente tem alguns robôs lá. E esses robôs, foram ótimos, porque está melhorando a nossa produtividade, etc. As coisas estão... a gente está precisando fazer algumas melhorias, mas, enfim, os robôs trouxeram muitas coisas boas. E o Jonah fala: é mesmo? Os seus robôs melhoraram? Então, quanto que melhorou? Aí o Alex fala um número assim significativo, sei lá, 25% ou 22%, algo nessa ordem de grandeza, ou 30%. E o Jonah fala: 30% de melhoria? Então você está me dizendo que comprando os robôs, depois da compra dos robôs, na instalação e implementação, você está faturando, você está lucrando 25% a mais? Isso é incrível. Aí o Rogue pensa um pouco e fala assim: não
Na verdade não. A gente tá lucrando a mesma coisa. Aí ele falou, tá, mas você reduziu o seu inventário. Então você tem menos peça em produção. Você está consumindo menos matéria-prima para gerar o seu produto final. Porque os robôs são muito produtivos, eles fazem rápido, etc. Aí o Rogue pensou assim, não, também não. E ele fala, mas tá, e essas pessoas que trabalhavam nas máquinas que faziam o que o robô está fazendo hoje? Essas pessoas, foi feito o que delas? Aí o Rogue fala, não, a gente tem um acordo com o sindicato, a gente não mandou ninguém embora, a gente implementou essa melhoria e realocou essas pessoas. E aí o Jonah fala, pô, mas que raio de melhoria de tantos por cento foi essa? Que você não está faturando mais, você não está com menos estoque e também você não reduziu as suas despesas para transformar o seu estoque em faturamento. E aí o Rogue fala, é verdade. Na verdade, esse robô, ele já fica com uma pulga atrás da orelha. E nessa reunião que o povo está lá discutindo no escritório junto com o Bill, ele está meditando sobre isso. Ele chegou cedo e aí ele está meditando, então sabe aquelas reuniões que a gente fica com os devaneios? O povo está falando e você está ali de corpo presente, vendo uma apresentação, mas está pensando em outra coisa. E ele estava justamente rememorando esse encontro com o Jonah. E aí o Jonah, ele fala para ele o seguinte, bom, você precisa entender qual é a meta da sua organização. Qual é a meta? E o Rogue fica assim, qual é a meta? A meta... Aí ele lembra da definição que a Unicode dava para a meta. Fala, não, a meta, segundo a minha empresa... E o Jonah vem e fala o seguinte, fala, não segundo a sua empresa, segundo você mesmo. Ou seja, eu não quero uma definição genérica e abstrata da meta. Eu quero uma definição específica. Ele reformula a pergunta, ele fala assim, tá, o que é ser produtivo para você? Aí o Rogue fala, não, ser produtivo é... Até que sai lá alguma coisa tipo assim, produtivo é quando a gente faz alguma coisa. Aí o Jonah fala, não, muito bem, é isso mesmo. Tá, ser produtivo é quando a gente faz alguma coisa. O que a gente deve fazer? Aí o Rogue volta de novo com aquela coisa assim, poxa, não sei, me ajuda. E o Jonah, ele vai ser esse cara, esse mentor, esse senhor que vai não dar as respostas prontas. Então um elemento muito assim transformador da meta é que ele também te coloca para pensar junto com o protagonista, com o Alex Rogue. Ou seja, é como se fosse aqueles romances policiais que você está vendo do lado do policial e você precisa... A graça do romance é você conseguir, a partir dos elementos que ele te dá, você conseguir entender quem que é o bandido, quem que matou a mocinha. E a gente fica refletindo junto com o Rogue sobre a meta, porque ele tem pontos de vista, como que eu posso falar assim, do senso comum. Mas é um senso comum que o Eliarro queria transformar. Então todo o processo da meta é justamente transformar esse senso comum antigo num senso comum mais interessante, num senso comum mais propriamente certo ou mais produtivo. O Jonah, ele vai colocar para o Alex o seguinte, olha, ser produtivo não quer dizer nada. Ele é um saco vazio que não para em pé. Quem que dá substância para o fato de você ser produtivo ou não ser? É justamente a meta. Por quê? Porque para o Jonah, toda ação produtiva é uma ação que vai te aproximar da meta. Uma ação que não te aproxima da meta não é produtiva. Dentro do processo de consultoria, a gente olha para as ações e para as atividades e vai falar assim, essa atividade agrega valor, ou essa atividade não agrega valor. Agregar ou não agregar valor, obviamente está subordinado ao conceito de valor. Ou seja, agrega valor frente a qual definição de valor. Ou seja, se o seu cliente ele quer um produto mais rápido, uma ação que vai
produzir o produto mais rápido agrega valor. Uma ação que não produz, por exemplo, uma conferência, uma movimentação, ela não agrega valor e ela não vai contribuir para o seu produto ser produzido mais rápido. Então, assim, a produtividade ela também está subordinada ao seu conceito de meta. E o Jonah coloca pro Alex o seguinte, fala assim, Alex, pensa na sua meta. E ele precisava tomar um voo, porque eles se encontraram ali no saguão do aeroporto, né, dentro da sala de embarque, e o voo do Jonah já estava esperando. A mocinha lá do avião estava falando, e aí, o senhor vai embarcar ou não, porque senão eu vou fechar a porta. Então o Jonah, ele é esse personagem, esse mentor que traz as perguntas, que instiga, que ele traz as perguntas direcionadas, óbvio, mas ele não dá as respostas. E ao longo do livro fica muito claro essa função do Jonah, e até assim, de alguma forma, como que eu posso falar assim, é uma caricatura, né? Caricaturado. Porque o Jonah sempre tem que ir. Ele sempre tem uma reunião, ele sempre tem que falar rapidinho, e ele é mais ou menos aquele mestre dos magos, mas é um mestre dos magos que faz o Alex sair daquele domínio lá do mal, digamos assim. Ele vai dar ele vai acender aquele fogo, vai colocar aquela faísca que o Alex vai precisar cultivar e trabalhar, e ele vai trabalhar não sozinho, ele vai trabalhar com a ajuda da sua equipe para justamente comprar essas ideias do Jonah. Então, esse encontro com o Jonah foi chave durante esse processo do descobrimento da meta. E aí eu sei que o Alex estava lá na reunião e tudo aquilo na cabeça dele, então essa foi uma longa meditação dentro da reunião, e a gente percebe que o Alex ele teve um clique. Ele falou, não, isso aqui eu tenho 3 meses. Se eu não melhorar minha fábrica em 3 meses, eu vou ser mandado embora. Bom, eu preciso tomar decisões. E aqui entra o primeiro elemento de rebeldia do Alex Rogo. Então, entra esse conflito entre a visão do escritório, da sede, e a visão do chão de fábrica. E um conflito, de alguma forma, que o Eliyahu coloca como negativo. Ou seja, o pessoal do escritório, da matriz, eles estavam muito interessados em jogar com os números. Ou seja, eles estavam ali brincando. E ele estava trabalhando. E esse conflito vai aparecer lá no final. Quando um outro colaborador para ele fala, não, vocês estão brincando com os números, medindo os tempos, e eu estou de fato trabalhando. Então, assim, é um conflito de modelos de gestão. Mas é um conflito que ele não vai desaparecer quando, digamos, a teoria do gargalo entrar. Por quê? Porque sempre vão ter pessoas que vão estar fazendo as atividades e vão ter pessoas que vão estar gerenciando as atividades que são feitas. É o velho conflito entre gestão e operação, no final das contas. O Bill precisava dar uma resposta para a diretoria, precisava dar uma resposta para o conselho de como as coisas estavam indo. E o Alex precisava, de fato, produzir, precisava melhorar, e ele não tinha tempo. O que o Alex faz? Durante o intervalo lá das 10 horas da manhã na reunião, ele pega o seu carro e se manda. Ele fala, quer saber? Deixa vocês aí, vocês fiquem discutindo o que vocês quiserem, vocês não vão me ajudar em nada. Mas ele não fala isso. Ele pensa isso. Ele sai de fininho, e ele não atende o telefone e simplesmente dá no pé. O que ele faz? Ele volta todo aquele caminho do escritório para a sua cidade. Ele chega no portão da fábrica e vai entrar, e ele pensa, pô, mas eu vou entrar para fazer o quê? Eu não sei, minha meta... Eu estou correndo atrás do rabo, mas eu estou correndo por correr. Eu estou correndo porque é melhor correr do que ficar parado. E ele não fala isso, mas é uma percepção que a gente tem lendo o livro. Você vê que tem muitos colaboradores nas empresas que não sabem exatamente qual é a melhor ação a ser tomada. Ele não tem esse filtro do que eu devo fazer. Mas ele pensa, é melhor eu fazer qualquer coisa do que eu ficar parado. Então ele sai fazendo. E aí ele se envolve com 1 milhão de coisas. Acaba o dia dele, ok, ele se ocupou.
ele passou o tempo dele trabalhando. Muitas vezes ele trabalhou ajudando outras pessoas, mas muitas vezes também ele ajudou outras pessoas ao invés de se ajudar. Ao invés de fazer aquilo que era importante para ele, dentro da função dele, dentro da expectativa que o gestor dele, que a empresa tem sobre ele estava simplesmente se ocupando. Então é mais ou menos como você está em casa e você pensa, bom, estou sem nada para fazer, o que eu vou fazer? Eu vou lavar a louça. Ah, e agora? Acabou a louça? Ah, então eu vou organizar a cama. Ah, e agora? Agora eu vou limpar o chão. E agora? Agora eu vou limpar o vidro. Agora eu vou limpar o banheiro. Quando você termina de limpar o banheiro, você quer comer. Aí você come, aí você lava a louça. Então, assim, é um trabalho mais ou menos cíclico e interminável, que você pode colocar o padrão de qualidade que você quiser e vai te dar trabalho para sempre. Ou seja, em algum momento você vai ter que interromper isso e colocar um certo limite. A meta é justamente esse limite, que vai te falar assim, olha, se você fizer ação nesse sentido, você vai estar sendo produtivo. Se você não fizer, você não vai estar sendo. Na nossa vida normal, no dia a dia, fora do trabalho, isso é mais complicado e tem a ver com mais elementos. Agora, dentro da empresa, dentro do momento profissional, assim, as pessoas não podem simplesmente ocupar o seu tempo. Elas precisam ocupar com coisas que vão levar para a meta da empresa. E a sua meta pessoal precisa estar alinhada com essa meta da empresa, então você precisa se ocupar com ações que vão levar para a sua meta profissional estabelecida, mas específica e pessoal. Né? Muito bem. Então, com essa faísca que o Jonah colocou dentro dele de qual é a meta, ele dá meia volta, sai do portão da empresa e resolve comer. Ele fala, porra, eu saí de lá 10 horas, né? Agora já é 1 da tarde, então eu imagino que ele até conta isso no livro, né? Que ele foi andando devagarinho pelas ruas, ia até o final de uma rua e voltava, ia até o final da outra. Ele saiu como se fosse caminhar, só que caminhar de carro. E dentro desse passeio dele, ele para ali, saindo da fábrica, ele para numa pizzaria e compra pizza e cerveja. Ele fala, geralmente eu não bebo durante o trabalho, mas hoje é um dia atípico. O cenário não está bom e eu preciso de um certo tempo. Ele para num lugar que para mim foi muito representativo com aquela pizza. Ele para num lugar que ele consegue ver a fábrica. Então, assim, ele está olhando a fábrica, eu imagino, assim, eu desenhei na minha cabeça, aquela imagem que me veio foi uma espécie de colina, e ele está enxergando a fábrica dele. E ele começa a pensar assim, bom, o que mantém essa fábrica? O que mantém as coisas rodando? O que faz com que a fábrica consiga se manter de pé? Por que a minha fábrica está de pé e outras não? E ele vê aqueles caminhões entrando e saindo, e ele pensa, bom, agora é o turno da tarde, tem mais ou menos 200 e tantas pessoas lá, o que eles estão fazendo? E aí ele começa a refletir sobre o seguinte, ele fala, bom, a minha meta, porque o Jonah coloca muito enfaticamente para ele que a meta é uma só, ou seja, não tem 2 metas, tem 3 metas, é uma meta, e tem que ser específica. Então primeira coisa que vem na cabeça dele é o seguinte, bom, a nossa meta é comprar com preço bom. Então a gente precisa comprar com preço bom, é por isso que a gente faz compras grandes, a gente negocia o preço, a gente está sempre preocupado com fornecedores, etc. Pensa, tá, mas comprar com preço bom mantém as coisas rodando? Não. Logo na sequência vem o seguinte, tá, eu tenho justamente esses 200 funcionários lá, será que dar emprego para essa quantidade de pessoas é uma meta? Ele fala, não é uma instituição governamental, não é uma filantropia, emprego não é uma meta. Bom, então, óbvio que qualidade é muito importante para a gente na Unicô. Será que qualidade pode ser uma meta? Produzir com qualidade, aí ele lembra de um modelo, ele lembra do caso, acho que da Rolls-Royce. Fala que assim, bom, o Rolls-Royce faz turbina de avião, motor de carro, faz aqueles carros fantásticos, presidenciais e tal. Mas ela pediu recuperação judicial um tempo atrás. Né? E naquela época, né? Não sei se hoje ainda existe. Bom, enfim, talvez exista.
talvez tenha mudado o segmento. Eu sei que ele lembra desse modelo, ele fala assim, não, só qualidade não é suficiente. Então vamos juntar qualidade e eficiência? Pode ser? Produzir com qualidade numa eficiência boa? Pode. Pode ser. Por exemplo, você pode ser uma empresa como a Kodak ou a Blockbuster, que tinha uma eficiência boa e uma qualidade boa, mas ela não estava entregando o que seus clientes queriam. Então ele fala, já sei, vamos fazer a nossa meta, a minha meta pode ser as vendas. Então, vendas. Aí ele reflete e fala assim, mas se eu vender a qualquer custo, as minhas vendas não vão fazer a coisa rodar por muito tempo. Ou seja, se eu baixar o preço dos meus produtos acabados para 10% do valor atual deles, as coisas vão parar em uma semana. Então ele fala o seguinte, a minha meta é ganhar dinheiro. Ou seja, a meta de qualquer organização é ganhar dinheiro. Você pode colocar assim, é ganhar dinheiro a qualquer custo? É como que vai ganhar esse dinheiro? Vai enganar as outras pessoas? Vai ser malvadão? Não sei o que lá. Assim, isso são questões dentro desse prisma, dessa análise secundárias. É óbvio que você vai entregar um valor que os seus clientes queiram e você precisa que esse valor seja sustentável para você ganhar dinheiro por bastante tempo. Mas, dentro do prisma de uma gestão da produção e uma gestão empresarial, a meta é ganhar dinheiro. Fala assim, então eu vou investir numa empresa que é francamente contra os meus valores, ou eu vou trabalhar... Você não está falando de especular, você está falando de você tem uma organização, ou você é responsável por uma empresa ou por um setor que tem como finalidade trazer mais recursos para casa. É isso. Quando você... Ele até relembra a história do fundador da empresa e enfim, esse tema do dinheiro é um tema complexo, mas as organizações têm como objetivo ganhar dinheiro. Até quando? Bom, até quando elas se tornarem muito poderosas e aí elas querem outras coisas. Mas a gente não está falando desse tipo de organização, a gente está falando de uma organização com 200 funcionários, 300 funcionários, com 5 mil funcionários. Não uma organização global e mundial, por exemplo, que queira, enfim, tenha outros tipos de ambições. O que a gente vê no armazém da esquina, no ferragista, no mercado, numa produção de fármacos manipulados, enfim, é isso. Uma empresa que pretende ganhar dinheiro. E aí ele assume a responsabilidade sobre a mudança nesse momento que ele está olhando a empresa dele e ele ficou lá a tarde inteira tomando cerveja, comendo pizza e pensando sobre isso. E ele fala, é verdade, todo o resto, qualidade, eficiência, compras, empregos, todo o resto é como se fossem acessórios, são os suportes que vão te levar para a meta. Ou seja, para eu ganhar dinheiro eu preciso comprar bem, para eu ganhar dinheiro eu preciso ter qualidade, eu preciso ter eficiência, eu preciso isso, aquilo, aquele outro. Mas o objetivo a finalidade é justamente ganhar dinheiro. Beleza. Aí ele chega na sua fábrica e fala, beleza, eu já entendi. Logo na entrada da fábrica tem 2 funcionários lendo jornal. E ele passou por toda essa revisão, ele chegou na fábrica às 6 horas da tarde, e aí tem os 2 colaboradores lá lendo jornal. E ele vê aquilo e ele fica putaço, ele fala, caralho, os caras estão lendo jornal. E tipo, os caras não estão me ajudando a ganhar dinheiro na fábrica. Aí ele chama o supervisor e fala assim, mas você não tem nada para os caras fazer? Pede para eles, sei lá, puxar aquela pilha de material para cá e depois devolver de cá para lá. Sei lá, ocupa o tempo deles. Então esse era um paradigma que ele tinha. Ele tinha um paradigma de que assim, era importante a gente ocupar o nosso tempo. E você vê que ele trabalhou isso exatamente no momento anterior. Quando ele chega na fábrica, ele faz o contrário. Ele olha para os funcionários e fica indignado com aquela parada dos funcionários que não tinham o que fazer realmente. Mas ele começa Então, esse caso ele conseguiu avaliar rápido, mas ele começa a olhar e ver que normalmente no chão da fábrica ele não consegue dizer de bate-pronto
se aquilo lá que está acontecendo leva ele para ganhar mais dinheiro ou não. Ou seja, esse processamento que está acontecendo nesse momento, esse estoque, isso aqui, me ajuda a ganhar dinheiro ou não? Essas pessoas me ajudam a ganhar dinheiro ou não? Essa equipe, esse tamanho de equipe, essa máquina, essa ou aquela, qual que me ajuda a ganhar mais dinheiro? E ele começa a ter essa dificuldade. E pensando com ele mesmo, ele fala, puta, eu preciso falar com o Jonah. Porque ele tinha encontrado com o Jonah nesse saguão do aeroporto muito tempo antes. Ele tinha encontrado, não sei quanto tempo, a verdade é que o livro não fala isso. Mas a percepção que se tem é que tenha passado ali, um mês, mais ou menos, 15 dias, um mês, 3 semanas. Então, algumas semanas antes do Bill chamar ele na chincha, ele tinha encontrado com o Jonah. Ele não deu muita moral para aquela questão da meta, aquilo lá veio para ele naquele dia, com a reunião e principalmente apalpando o charuto no bolso. E ele liga para o Jonah, ele vai atrás do telefone, chega na casa da mãe dele, pergunta, pega nas coisas no sótão, relembra o telefone, acha o telefone, encontra com o Jonah está em Israel. Longe pra cacete, não pode falar com ele muito rápido. E ele fala, Jonah, eu não consigo ver na minha empresa se eu ganho dinheiro ou não. A minha meta é ganhar dinheiro, eu já entendi. A meta de toda organização é ganhar dinheiro. Você estava certo, só tem uma meta, é essa daqui. Mas como eu vou saber, no meu chão de fábrica, se eu estou ganhando dinheiro ou não? E o Jonah vai colocar para ele 3 elementos ou 3 medidas de desempenho, medidas métricas de performance que vão ajudar o Alex a trabalhar e olhar as mudanças com um pouco mais de critério. A primeira delas é o seguinte, é o ganho. Então, o Jonah vai definir o ganho como o índice pelo qual o sistema ele vai gerar dinheiro. E essa geração de dinheiro é através das vendas. Ou seja, o ganho é um índice. Eu vou vender alguma coisa e essa venda vai me trazer um ganho. O ganho do sistema, no caso, vem pelas vendas. Beleza. A segunda medição de desempenho é com relação ao inventário. O inventário é todo o dinheiro que o sistema investiu para comprar coisas que ele pretende transformar em ganho. Ou seja, o inventário é tudo aquilo que você tem e que você pretende vender, ou que você pode vender. Você pode vender conteúdo, então o inventário, então o seu conteúdo é inventário. Você pode vender produto, você está no meio da produção e você tem vários processos, entre esses processos tem alguma coisa que você pode vir a vender, isso é o seu inventário. Então, ganho, inventário e o tripé aí para fechar a terceira medida de desempenho que o Jonah colocou para ele nessa ligação foi a despesa operacional. Despesa operacional você não pode vender, ou seja, é um dinheiro que o sistema colocou, ele gastou para transformar o inventário em ganho. Ou seja, você tem um ganho, que são as vendas, você tem um inventário das coisas que você investiu, mas você vai transformar em ganho, e você consegue transformar o seu inventário em ganho através de um gasto específico que é a despesa operacional. O Jonah vai colocar para ele o seguinte, que muitas vezes as empresas trabalham melhorias isoladas. Ou seja, a empresa vem e melhora uma coisinha aqui, melhora uma coisinha ali. Fala, vamos fazer um projetinho de melhoria, melhora isso aqui. Mas no fundo do fundo, você não vê nem o ganho, nem o inventário e nem a despesa operacional sendo alterada significativamente. Às vezes o seu ganho aumenta um pouquinho, mas o seu inventário aumenta também. Ou seja, o Jonah coloca para ele o seguinte, que não adianta você melhorar os processos de uma maneira isolada. Você precisa melhorar de uma forma cíclica e de uma forma, digamos assim, global dentro da empresa. De uma forma holística, não global, mas holística. Por quê? Porque a melhoria isolada não conduz, de fato, a esses 3 indicadores melhorarem. Ela vai trabalhar um só, geralmente. E muitas vezes ela vai trabalhar ele de uma maneira reduzida. Ou seja, se a gente quer, de fato, trazer um número para cima, a gente precisa melhorar o ganho, melhorar o inventário e melhorar a despesa operacional. Essas 3
são as 3 métricas que a gente sempre vai olhar e sempre vai conseguir encaixar as diversas opções de melhoria e conduções da melhoria nesse formato. Ou seja, agora o Alex Rogo de fato se sente responsável pelaquela mudança, ele entendeu qual que é a meta dele e ele tem alguma ferramenta para trabalhar. Ou seja, ele vai sair agora procurando o que eu posso fazer e eu vou resolver isso, porque agora não tem mais volta. Agora o Alex, ele já entendeu que ele tem um problema muito sério, ele entendeu para onde que ele precisa ir e agora ele se decidiu, ele falou, eu vou resolver, ele se decide nesse dia. E é engraçado porque ele até se decide isso fora de casa. Ele decide isso na própria casa da mãe dele, porque ele vai lá conversar, vai procurar o telefone do Jonah e ele decide isso lá, porque ele dorme lá. Ele não volta para casa, ele não volta para aquela sua zona de conforto, que não estava tão confortável assim. Ou seja, ele também se negou a olhar diretamente para o problema pessoal dele. Ele falou, não, eu vou resolver o problema da fábrica, um de cada vez, senão eu fico louco. Mas a mulher dele já estava dando alguns sinais aí que não estava gostando da história. Esse é o elemento de drama que a gente comentou um pouco mais cedo. Muito bem, aí ele volta no outro dia para a fábrica e ele precisa agora explicar para o pessoal da fábrica, não para o pessoal, para os operadores, mas para a equipe da gestão dele, os supervisores, aqueles braços direitos do Rogo dentro da fábrica, o que estava acontecendo. E começa a surgir esse elemento, começa a intensificar ainda mais esse elemento de tensão entre o escritório e o pessoal da fábrica. Porque o pessoal da fábrica não compra a ideia logo de cara. Mas eles vão entendendo e eles vão, então como que a gente vai fazer para classificar dentro disso os investimentos nisso? Nosso maquinário ele entra como inventário, como despesa. E eles começam a discutir sobre isso, como classificar e como contabilizar dentro dos ganhos, do inventário, da despesa operacional. Agora, o escritório da Unicor, esse já é, digamos assim, uma espécie de problema para ele. Por quê? Porque eles têm uma metodologia de cálculo, eles calculam a eficiência operacional da fábrica já de uma maneira estruturada, de cima para baixo, através de uma política, e esse é o número. E a empresa ela precisa ser assim, afinal de contas. Não dá para cada um ter o seu número e a sua base de cálculo em cada fábrica, porque de uma maneira centralizada a matriz consegue entender, essa fábrica está sendo assim, essa está sendo assado. Não é o problema dessa estrutura formal, mas o Eliyahu, ele até coloca em algumas das entrevistas dele que assim, existem 2 dimensões das relações entre uma corporação. Você tem uma dimensão mais formal, que são esses cálculos e fórmulas e formas de avaliação e etc, etc. E você tem uma dimensão informal, que é justamente essa pessoal da fábrica que a gente está simbolizando aqui. Isso aqui não é necessariamente fábrica só, é que o nosso case, o nosso livro é uma fábrica, mas você tem as relações de amizade, as relações humanas, as relações de amor que existe dentro de uma empresa. Amor no sentido puro mesmo, no sentido casto, amor de você ver que alguém está sofrendo, você ir lá e ajudar ela, você se comprometer com outra pessoa, assumir responsabilidade, você blindar a sua equipe. Então, assim, o Eliyahu, eu não sei como que acentua aí, mas eu vou chamar ele de Eliyahu. Ele coloca muito claramente essa discrepância entre as 2 visões dentro de uma produção e dentro de uma organização como um todo. E na visão dele, isso é ele falando, essas relações informais são de fato a chave da empresa. São de fato o que vai fazer a empresa chegar num patamar diferenciado. E aqui o nosso protagonista agora ele ganha um corpo. Ele não é mais o Alex Rogo sozinho. Ele é o Alex e a equipe da mudança. Então você tem a Stacy, você tem o Lou, você tem o Mark, você tem o Ralph, você tem uma série de pessoas que estão ajudando ele e que não é que estão ajudando,
essa série de pessoas também assumiram a responsabilidade sobre a mudança também é delas. Então, quando a mudança é colocada de cabeça para baixo, sim, precisamos mudar da forma que o Bill colocou, essa mudança ela causa muito transtorno e você vai precisar passar por uma série de processos até assumir a responsabilidade. O Alex, ele já conseguiu convencer muito mais a equipe dele, principalmente trazendo esses elementos de ganho, de gargalo, de meta. Gargalo ainda não, ganho, inventário, despesa, a meta. E eles começaram a trabalhar de uma maneira melhor. E ele, inclusive, fala para essa equipe aí, para essa linha de frente na guerra contra a improdutividade, fala, olha gente, a gente está com 3 meses. A gente tem aí uma batalha que é um tiro rápido e que se as coisas não melhorarem, a gente não sabe o que fazer. O Lou, ele tem 2 anos para aposentadoria, que é o gerente, o responsável lá pela contabilidade. Ele é aquele senhor e ele fica assim, porra, 2 anos. Eu tenho 2 anos para me aposentar e agora essa fábrica periga de fechar e eu não vou conseguir me aposentar. Então, todo mundo tem uma certa cumplicidade entre si, todo mundo quer entregar um trabalho bom. E é o que a gente observa no dia a dia das empresas. As pessoas querem entregar um trabalho de qualidade, um trabalho bem feito. E como fazer essa união, aí a gente pode olhar esse exemplo do Alex Rogo, porque aí tá uma das chaves, né? No final do livro, inclusive o Jonah vai comentar com ele, falando o seguinte, a chave é a mudança cultural, as pessoas entenderem isso. E muitas vezes não vem como um tiro na cara, né, que é o Bill ali falando o seguinte, ou muda ou então vai todo mundo embora. Não, essa necessidade da mudança ela vem devagar, ela vem sorrateiramente, as pessoas não percebem até que tenha uma espécie de herói que chame a responsabilidade, pegue a bandeira da mudança e fala assim, gente, vamos lá, vamos fazer mais com o mesmo? Dá para fazer mais. A gente não chegou no nosso ápice, né? Quem acha que está no ápice da civilização está completamente errado. A gente tem tecnologia hoje, mas a gente não usa bem as coisas. As coisas não funcionam muito bem industrialmente, empresariamente, pessoalmente. Então, existe sim essa opção de escolher ser responsável por mudar e mudar para melhor. Muito bem. O Alex ele chega à conclusão que assim, a burocracia não vai nos ajudar. A burocracia da empresa vai ter que ficar para segundo plano. Eles não vão entender o que a gente vai fazer aqui, eles não vão comprar a ideia, não vamos bater de frente, mas também não vamos falar tudo que a gente está fazendo. Vamos, assim, não vamos enganar ninguém, mas vamos dar uma mascarada. Ele falou, nessa hora a contabilidade sabe jogar com os números, os relatórios gerenciais sabem trabalhar esse tipo de informação. E a gente vai trazer um número. Por quê? Porque para mim o número é importante, não é como eles calculam lá. Para mim os clientes precisam ser atendidos dentro do prazo, com um preço que vai fazer a gente ter lucro, mas um preço competitivo no mercado. Então ele sempre ao longo do livro ele vai ter esse questionamento da própria equipe, trazendo para ele aquilo lá, assim, a burocracia não vai ajudar, os caras não vão aceitar isso. Vai ter até uma treta lá com um relatório de contabilidade sobre isso. Mas, perceba. Beleza. Então, agora o nosso herói, aí, o Alex Rogo, está pronto para se preparar para a primeira mudança. Ele está pronto para se preparar para a primeira mudança. Como que vai ser? Ele chega à conclusão de que ele precisa entender um pouco melhor. Ele não está entendendo ainda... digamos assim, eles chegaram à conclusão que eles já conseguiram identificar os ganhos, os inventários, ele tem bastante inventário, tem alguma despesa operacional, mas ele ainda não tem a visão do que ele precisa fazer e nem do porquê. Então ele conversa com o Jonah novamente, liga para o Jonah e fala, Jonah, eu precisava trocar uma ideia com você. Pode ser? O Jonah fala assim, pode, mas é o seguinte, eu tô fudido de trabalho, tenho que fazer um monte de coisa e eu só consigo falar com você durante o meu café da manhã, de amanhã, e eu tô aqui em Nova York. Eu vou ter uma reunião às 8 horas da manhã, se você chegar às 6h30 a gente consegue tomar um café das 6h30 às 7h30.
o Alex Drogo fala, puta merda, minha mulher vai me matar. Porque ele não morava em Nova York. E ele já estava no escritório há muito tempo. O que ele faz? Ele liga para a secretária dele e fala, secretária, compra uma passagem para mim para Nova York, que eu estou indo para lá hoje à noite. Eu não vou nem voltar para casa, eu vou direto para lá. E eu não sei como que ele faz com as roupas, mas enfim. Eu não vou nem voltar para casa, eu vou direto para lá e eu vou voltar amanhã. Beleza, a secretária compra, ele liga para a mulher e a mulher fica assim, tipo, porra, como assim? Como assim você vai para Nova York, a gente nunca viaja, a gente nunca faz nada, a gente não sei o que, e as crianças, e bababá. E ele fica assim, tipo, amor, eu não tenho muita escolha, eu preciso ir. E ele vai. Então, aqui a gente tem, de novo, uma tensão bem complicada, né? Porque a mulher dele está na razão e ele também está na razão. Agora, os dois não conseguiram harmonizar suas metas e chegar numa meta, digamos assim, comum, e não conseguiram propriamente projetar aquilo que eles entendiam como o ideal e caminhando para aquele lado. Não vai caminhar de uma vez, mas eles deixaram a situação ficar de tal forma conturbada, de tal forma corrompida, com tantos problemas, que eles ali servia meio que um fundo do poço mesmo nessa relação dos dois. Então, enfim, o Alex vai para Nova York e acorda bem cedo e vai lá conversar com o Jonah, e o Jonah assim tá super corrido. Ele tem 1 hora, o Alex pegou um voo para tomar um café das 6h30 às 7h30 e ele ainda chega acho que uns 10 minutos atrasado, o Jonah. Mas o Jonah coloca o seguinte para ele, e ele sempre fala isso. Fala, olha, é o seguinte, eu não vou ser o seu consultor, eu não tenho como ser o seu consultor por questão de carga horária mesmo. Eu sei fazer, mas eu não vou fazer para você. Eu vou te ajudar, vou te colocar algumas perguntas e você vai trabalhando essas perguntas na sua produção com a sua equipe. E se te ajudar, você me paga quanto você achar que deve. O Rogue fala assim, porra, é bom, hein? Ele fala, tá, se eu for demitido, se a fábrica fechar, não te pago nada? Não, não me paga nada. Ou seja, ele fez um ato de amor ao próximo, o Jonah ali. Ele estava interessado em realmente ajudar, mas ele também não podia se comprometer com algo que ele não podia entregar. Ele coloca pro Alex o seguinte, ele coloca o conceito de eventos dependentes e eventos independentes. Esse vai ser o output do café da manhã. Ele fala o seguinte, ele fala, olha, normalmente os gestores tradicionais, eles olham para uma fábrica e eles pensam, quanto que eu preciso produzir, quanto que o mercado está comprando de mim? O mercado está comprando 10 unidades por hora, ou seja, eu preciso deixar cada um dos meus processos produzindo com um ritmo de 10 peças por hora. Ou seja, eu preciso ter um balanceamento da minha carga produtiva, das capacidades produtivas com o mercado. E o Jonah vai falar o seguinte, tá, mas tem um problema, que assim, quanto mais próximo uma fábrica tá de ser balanceada, mais próximo ela tá justamente de falir. E porra, aquilo quando eu li, eu fiquei assim, mais próximo de falir, está louco? Como assim? Não entendi isso. Até coloquei uma dúvida, e quando eu estava relendo esse livro para poder fazer esse vídeo, isso ficou mais claro para mim. Principalmente depois que a gente vai ver a excursão com os escoteiros, a famosa excursão com os escoteiros. Basicamente, o que o Jonah coloca para ele? Ele fala o seguinte, os processos, eles são uma combinação de duas características. Você tem eventos dependentes, ou seja, você tem aqui um evento 1 e um evento 2. Para esse evento 2 produzir, esse evento 1 já precisa ter produzido. Ou seja, para você fazer uma montagem final, você precisa fazer uma usinagem primeiro. Qual que é a questão? Que os dois eventos eles estão sujeitos a oscilações estatísticas. Ou seja, se você precisa produzir 10 peças por hora e você tem a capacidade de produzir 10 peças por hora em cada uma das suas etapas produtivas, como essa capacidade 1 hora é 12,
outra hora é 8, outra hora é 15, outra hora é 5, outra hora é 6, outra hora é 12, outra hora... Como isso varia, você tem essas duas combinações interagindo entre si. Ou seja, você tem uma série de etapas e essa série de etapas, elas têm tempos diferentes. Então é muito difícil você conseguir falar qual vai ser a velocidade de uma máquina específica em um dado momento. Isso aí entra nesse segundo aspecto das oscilações estatísticas. Agora, quando você combina os dois, o que você vê não é uma, digamos assim, uma oscilação anulando a outra. Ou seja, eu produzi 15 aqui, mas depois eu produzi a 5. Então, na média, eu fiquei... Não dá para fazer a média. E é isso que o Alex e eu também, quando eu li, não tinha entendido. Não dá para se fazer a média porque as oscilações elas não se anulam, elas se somam. Por quê? Porque o processo da frente é dependente desse. Então, quando esse processo produz mais lento, esse processo aqui ele pode ou não compensar essa lentidão. Digamos que ele produziu a 5, se a média era 10. Esse aqui produzia 15, ele vai compensar. Ótimo. Só que ele pode não compensar, ele pode também produzir a 6. Então, 5 e 6. Só que se ele produzir a 6, ele não vai ter fluxo de pés. Ou seja, ele vai ter que necessariamente produzir a 5. E ele conseguiria produzir a 6 ou a 15. E ele vai estar restrito. O próximo processo, ele vai acumular essa lentidão dos dois. Ou seja, as lentidões ao longo de uma linha produtiva, elas se acumulam, elas não se anulam. E esse daí é o coração. Essa reunião, esse café da manhã de 40 minutos é o coração da meta. É o coração da teoria das restrições e do gargalo. Vocês, se tiver alguma dúvida, vocês me mandem pelo Instagram, sei lá, a gente faz um vídeo só explicando sobre isso. Tá bom? Então ele coloca esses dois elementos e aí o Alex volta para casa e ele vai ser provado. Ele vai entrar na sua selva escura do Dante. E ele vai ser provado de uma maneira bem soft, de uma maneira bem assim, sessão da tarde, mas uma maneira muito ilustrativa e uma maneira que ficou imortalizada aí nos exemplos da teoria dos gargalos. Né? Qual que é essa questão? O Alex volta, chega em casa, dorme, e aí o filho dele acorda de manhã e ele fala assim, pô pai, vamos lá, não sei o que, tem que ir. Ele fala, ir pra onde? Pô, tô acordando agora. Enfim, tinha uma trilha dos escoteiros, que o filho dele participava, o filho dele era escoteiro e ia ter uma trilha aquele final de semana. Chegando lá, o Alex, ele fala, ué, e cadê o senhor não sei o que? Que era o escoteiro lá responsável, o pai, para guiar os meninos. Ele falou, puta, o cara tá mal, tá com hemorroida, sei lá, tá se sentindo mal, não veio. E o Alex fala, Aí os meninos falam, mas o senhor vai nos guiar, né? E ele fala, eu? Então tá, bom, vou guiar vocês. O que a gente vai fazer? Tem uma trilha aqui de 16 quilômetros. A gente vai dormir lá na caverna não sei o que e vamos acampar à noite em outro lugar e aí a gente chega e pronto. 16 quilômetros é longe. Eu não sei se alguém já fez uma trilha assim grande, com mais de 10 quilômetros no meio do mato. É longe. Enfim, eles andam essa trilha. E o Rogo, ele vai percebendo o seguinte, que logo que as coisas se estabilizam, ali, então beleza, vamos andar, vamos. A fila começa a se dispersar. E de repente, os meninos que estão no começo da fila, ele já nem consegue mais ver. Ele fala, cacete, esses meninos vão se perder. Vamos parar, para tudo, não sei o quê. Sai correndo lá até chegar nos meninos. Passa mais um tempo, acontece a mesma coisa. Ou seja, o que eles estão vivendo na trilha? Os meninos andando, cada um com o seu ritmo. Só que eles não podem andar muito separado, porque senão os moleques iam se perder. Então eles continuamente estão vivendo um processo de corre, para,
Mais rápido, mais devagar. Mais rápido, mais devagar. E isso cansa muito. Ou seja, o Sr. Rogo, que estava para trás, volta e meia ele ficava mais devagar e volta e meia ele tinha que sair correndo lá, achar os meninos lá na frente, junto com todo mundo. O que isso acontece? O que isso gera de consequência? Na primeira parte do dia, eles tinham se programado para andar, se eu não me engano, 7 km. Porque a trilha era de 16, então quase metade. Eles foram conferir aonde eles estavam, eles tinham dado 2 km. Ou seja, eles estavam muito abaixo daquilo que era o programado. Eles estavam com um realizado versus programado muito aquém. E o Rogo começou a ficar assim, se sentindo mal com aquilo. Ele falou, cacete, não consigo nem gerenciar um grupo de escoteiros. É lógico que eu não vou conseguir gerenciar minha fábrica. É lógico que, eu sou um bosta. Ele estava pensando isso. Ele não falou isso, mas ele estava pensando isso. Então esses buracos na fila, as paradas enfim, ele chega e fala pro primeiro, fala, olha, mantenha um ritmo light, um ritmo moderado, vai, porque senão a gente vai ficar muito para trás. Mesmo com esse ritmo moderado, os buracos começavam a surgir. E o Rogo começou a ver o seguinte, ele começou a ver, por que está surgindo esses buracos? Tem buraco em toda a fila. O único que não está tendo buraco, aí ele olha para um gordinho com uma mochila enorme, que é o Herbie. E o Herbie estava se matando para ficar no encalço do moleque da frente. Então o Herbie corria, o moleque ia mais devagar e ele, beleza, agora está devagar. Aí ele começava a dar uma suavizada, o moleque se distanciava dele, o Herbie dava o gás de novo. Ele olhou para o Herbie e falou assim, putz, quanto tempo o Herbie vai conseguir manter esse ritmo de corre e para? Porque isso mata a cadência da pessoa, né? Só correr é uma coisa, só ir devagar é outra. Agora, corre e para é difícil, não consegue manter muito tempo. De fato, não conseguiu. Logo chega uma subida e o Herbie vai ficando para trás, e o povo da frente vai andando, e o Herbie vai ficando e vai ficando, e o Rogo tinha colocado uma regra ali que ninguém poderia passar de ninguém, ou seja, os moleques de trás do Herbie não conseguiam passar ele, então ficou aquela fila imensa, todo mundo ali meio que querendo quase que empurrar o gordinho ladeira acima. E o Rogo vendo aquilo, ele fala, mas né, o que está acontecendo? Está acontecendo os eventos dependentes, ou seja, os de trás não conseguem passar o da frente. Por quê? Porque precisa ser um por vez. Você tem a usinagem antes da montagem, então isso é um evento dependente. E ele fica meditando sobre aquilo um pouco e tal, e de repente ele vê um outro caso. O menino desamarrou o sapato. Ou seja, quando o menino desamarrou o sapato, o outro não podia passar ele. Ele parou para amarrar o sapato, o menino também, o seguinte teve que parar. E o outro de trás teve que parar. Só que quando ele voltou, ele não volta correndo igual o Herbie estava no começo. Ele volta no passo dele. Ou seja, aquele atraso ele vai se acumulando em todos. E esse atraso ele está impactando exatamente no ganho dele. Porque ele pensa, como é que eu vou melhorar? Vamos ver o que eu tenho. Eu tenho as métricas do Jonah. Quais são as métricas? Eu tenho um ganho, que é o último da fila, passar... como que eu converto lá em dinheiro? O que seria o dinheiro dos escoteiros na trilha? Seria exatamente a trilha. Então, o Alex Rogo, ele fala assim, eu vou ter o meu ganho medido em metros percorridos pelo último da trilha, que no caso sou eu. Beleza. Se alguém está parando, ou se a velocidade está sendo reduzida, eu estou perdendo o meu ganho. Beleza. Quem que vai ser o meu inventário ao longo desse processo todo? Vai ser exatamente o tamanho da fila. Ou seja, quanto maior o tamanho da fila, mais longe o ganho está de ser executado. Por quê? Porque esse tamanho de fila está impedindo que o último, de fato, chegue aonde ele precisa. Ele tem como se fosse um bloco grande para ser carregado para cima e para baixo. E a despesa operacional? Bom, a despesa operacional é justamente essa demanda de energia do Herbie ou de todos os outros de corre para, corre para, corre para. Então, ele vai olhar para isso e vai começar a pensar assim, então, eu preciso mudar. Como que eu vou dar mais ganho no meu sistema?
primeira coisa, eu preciso garantir que o meu inventário vai estar sob controle. E eu preciso garantir que as minhas despesas operacionais vão estar sob controle. Mas como fazer se eu tenho as oscilações estatísticas e os eventos dependentes? Sempre vai ter um menino na frente do outro. Eu não consigo tirar isso. E ele coloca isso como uma infelicidade no começo. Ele fala, porra, mas né? Tipo na fábrica eu tenho aqueles robôs, tenho a usinagem, tenho o tratamento térmico, e eu não consigo eliminar completamente o evento dependente. Mas, o que eu posso fazer? Ele vai pensando sobre isso, né? Identificou essas medidas, bababá, e aí ele volta até que chega uma hora que eles param para almoçar. Então, o Herb ele tá exausto, né? Tá todo assim, esbaforido. Os outros meninos também estão, porque eles estavam lá na frente, tiveram que parar, então eles ficaram cansados e entediados ao mesmo tempo. Mas beleza, chegaram lá para almoçar. Nesse almoço, o Alex Rogo ele vai fazer uma dinâmica muito interessante junto com os meninos, que vai representar bem esses eventos dependentes e oscilações estatísticas. Para quem não entendeu ainda, vale super a pena olhar. E é basicamente o seguinte, ele tinha bandejas, e nessas bandejas ele colocou no começo, assim, 5 bandejas, cada uma com um menino, e no começo do processo ele colocou uma caixinha de fósforo. Ele falou, olha, vocês vão jogar o dado e o número que cair vocês vão puxar para a sua caixinha de fósforo. Então o primeiro foi lá, jogou, tirou 3. Ele pegou os 3 e pôs. Ele falou, olha, esse sistema é um sistema balanceado, porque você pode tirar, eu vou querer, no final das contas, 3,5 de peças lá no final. E você tem de 1 a 6 no dado, então você tem, na média, 3,5 de capacidade por bandeja. Você tem, às vezes, 4, às vezes 5, às vezes 6, às vezes 1, mas o sistema está balanceado. Por quê? Porque cada um tem a mesma capacidade e a capacidade do mercado, que é o 3,5. Então, o que acontece? O primeiro carinha lá tirou 6, pegou 6 fósforos. Aí vai a segunda bandeja. Ele vai tirar 4, pegou 4 fósforos. O segundo vai e tira 5. Esse que tirou 5, ele não consegue pegar 5 fósforos. Por quê? Porque só tem 4 na frente dele. Então ele pega os 4. O outro vai e tira 1. Pega 1. Então você tem o primeiro arranjo ali de configuração do seu lote produtivo caminhando dentro da sua produção. Então, com 6 jogadas de dado, ou 6 unidades de tempo, você conseguiu ter 1 de ganho lá no final. Mas a média é 3,5. Então esse ganho ficou 2,5 abaixo da média. O que acontece ao longo do tempo fazendo essa experiência? O Rogo vai colocar, e na verdade quem coloca é o Eliyahu, ele vai colocar muito claramente que o ganho progressivamente no sistema balanceado ele tende a reduzir, enquanto que os inventários aumentam e a sua despesa operacional também aumenta. Ou seja, quanto mais próximo de um sistema perfeitamente balanceado, mais próximo você está da falência. Por quê? Porque o teu processo nunca vai entregar 3,5, sempre vai entregar para baixo. Por quê? Justamente pelas oscilações estatísticas. Esse é assim, para mim, essa dinâmica foi crucial no entendimento. E lógico, como imagem, a gente tem o Herb, né? O Herb. Perfeito. Ele pensa, como é que eu posso limitar isso? Porque os meninos estão andando e parando, andando e parando. Ele olha pro gordinho e fala assim, esse gordinho aqui no final, e se eu colocar o gordinho no começo? Porque o gordinho vai andar bem devagar. Ele é o que anda mais devagar. Ele, andando devagar, os caras que estão atrás dele, eles vão conseguir compensar as oscilações do gordinho. O gordinho vai estar andando lá a 4 km por hora, mas talvez ele ande a 4,5, enquanto que o outro estava andando a 6 na média, mas ele vai tender a ficar cada vez mais distante. Essas oscilações do processo, ao longo do processo, elas se somam. Ou seja, se no começo do processo você tem uma variância pequena, no final do processo tem uma variância muito grande, porque as oscilações vão se somando, elas não se anulam. Então, o Rogo olha aquilo e fala assim, tá, então
os mais rápidos, os que estão lá na frente andando super tranquilo, vou colocar atrás. E os que estão atrás, andando muito lentamente, eu vou colocar na frente. Ou seja, ele está falando que o gargalo da sua produção é quem vai ditar o seu ritmo. Então, o gargalo ele vai dar o tom, ele que vai bater o tambor, o bumbo do passo. E os outros vão conseguir acompanhar porque eles têm gás de sobra. Ou seja, deixando o gordinho na frente, os outros não vão ficar cansados de acompanhar as oscilações do gordinho. Agora, o gordinho não consegue, o Herbie não consegue dar o gás e parar, e dar o gás e parar toda hora. Então, ele vai ficando cansado, isso aí acumula, principalmente no final da fila. Beleza. Fazendo isso, ele percebeu que o passo estava bom. A coisa estava funcionando, não tinha mais os gaps dentro da fila. E aí ele olha e os meninos, assim, os outros escoteiros falam: porra, Herbie, vai mais rápido, Herbie, cacete, a gente tá aqui dormindo no final da fila, bababá. E se o Rogo fala: olha, ele tá dando o máximo dele. Paramos de ter os corres e paras. Agora a gente tá andando num ritmo legal, todos os escoteirinhos lá andando, caminhando. O que a gente pode fazer? A gente pode olhar essa porra dessa mochila do Herbie. Herbie, o que tem nessa mochila? Aí o Herbie começa a tirar lata de óleo, panela, não sei o que. O Herbie tinha uma baita de uma mochila nas costas. Ou seja, ele já era o mais lento. E ele ainda estava levando uma baita de uma mochila. O que ele falou? Olha, se vocês quiserem ir mais rápido, a gente tem que ajudar o Herbie a ir mais rápido. Porque o Herbie é o que está precisando de mais ajuda. Na nossa teoria dos gargalos, na teoria das restrições, ele é justamente o gargalo. Ou seja, o gargalo ele tem uma capacidade menor do que o sistema está pedindo. Ou seja, você está pedindo 10 peças por hora, o gargalo está entregando 8, está entregando 9. E você precisa fazer com que o gargalo aumente essa capacidade. No caso dos escoteiros, eles tiraram a mochila do Herbie, as coisas da mochila, e distribuíram entre eles. Ou seja, gargalo, você está levando essa panela? Daqui que eu levo. Gargalo, você está levando essa lata de leite em pó? Daqui que eu levo. Essa lata de óleo a gente vai usar? Não vai. Vamos jogar fora? Vamos deixar no lixo? Vamos deixar esse carvão aqui para as outras pessoas? Vamos se desfazer de coisas que não precisa? Pode ser uma opção. Então, o gargalo, ele sempre tem que ser visto dessa forma. E é ali que o Alex Rogo vai perceber, digamos assim, tanto os eventos dependentes quanto as estatísticas e os gargalos. Os gargalos, o gargalo ele vai trazer dessa aprovação, dessa trilha com os escoteiros para seu próprio time. Então, ele vai sair de lá, porque quando eles fizeram isso, aí a coisa deslanchou. Eles andaram 10 km ali em 2 horas. Porque eles andaram num passo constante, num ritmo constante, com o gargalo sendo maximamente explorado. Explorado no sentido de trazendo o maior ganho possível para o sistema como um todo. E ele sai de lá cheio de si. Ele fala assim: porra, eu sou mesmo capaz. Eu dou conta de fazer. E os meninos falam assim: Rogo, Alex, né? Senhor Alex, Senhor Rogo, não sei como os meninos chamam ele. Mas o senhor assumiu a responsabilidade. Normalmente os outros adultos não fazem isso. E para mim ficou muito simbólico o fato do Rogo ser o único adulto no meio dos escoteiros. Ele ali não tinha nenhum problema de tensão de visões sobre a gestão. Ele era o gestor. Os outros estavam, digamos assim, ele estava junto com eles andando, mas os outros estavam subordinados à visão que ele tinha da gestão da fila, a gestão do processo. E o Rogo precisou se envolver profundamente com aquilo e precisou, digamos assim, colocar a sua pele em risco, porque estava vários outros meninos com os seus respectivos pais e mães, confiando nele de que ele ia conseguir entregar aqueles meninos de uma forma segura. Então, assim, naquele momento do almoço, o Rogo fez os cálculos, ele falou: pô, a gente vai chegar à noite. E à noite é meio perigoso de caminhar no mato. Então a gente precisa resolver. Como é que a gente vai resolver? Ele chamou para o lado pessoal, que volta para aquele elemento do Eliarro, que ele fala dessas estruturas informais. Então o Rogo, ele incorporou a responsabilidade e falou assim: eu vou fazer.
E ele chega na empresa com esse gás todo. Segunda-feira, né? Então domingão, sábado e domingo ficou na trilha com os moleques. E segunda-feira chega na empresa, explica isso para todo mundo, os gargalos, não sei o que lá, bababá. E as pessoas ainda não tiveram aquela mesma experiência. Então o Rogo teve essa epifania, esse momento de iluminação, mas a equipe dele não. E ele vai precisar justamente trazer esses elementos para a equipe, ajudar a equipe a compreender aquilo. E a começar propriamente a buscar os seus gargalos dentro da produção. Então, como que eles vão buscar os gargalos? Inicialmente eles fazem assim, vamos levantar todos os dados de todas as máquinas, de todo o histórico disponível, desde lá de 1932, e vamos ver e achar esse gargalo. De repente eles olham e chegam a uma constatação lógica, que todo mundo que já olhou dado, fala assim, puta, a gente tem que aceitar os fatos de que a gente não vai ter um dado perfeito para trabalhar. Ou seja, não necessariamente o dado que a gente tem é o melhor. E não necessariamente ele está certo. E aí o povo, não dá para fazer. Não vamos fazer, senhor Rogo, não dá para fazer, não sei o que lá. E o Rogo dá meio que uma chamada na xixa deles. Ele fala o seguinte, olha, eu não vou desistir. Eu vou fazer. O dado não dá para a gente trabalhar? Vamos lá ver. Colocaram os capacetinhos e foram. Que é o que a gente chama de Gemba. Então, qual que é o conceito? Eles foram lá e olharam aonde tinha mais peça parada. Aonde era o lugar que estava recebendo numa velocidade, estava entregando numa velocidade menor, de uma maneira que aquilo lá acumulava na frente dele. Ele provavelmente era o gargalo. Então, eles não precisaram rever os dados históricos da fábrica inteira. Eles olharam para a sua situação real, no dia a dia, no chão da fábrica. Então, ali era o seu inventário, ali era o seu gargalo. Muito bem. Chegaram lá à conclusão que tinha duas etapas. Os tais robôs, que ele já tinha conversado com o Jonah, e uma outra etapa de tratamento térmico. E avaliando aquilo lá, eles falaram o seguinte, pô, a gente não sabe muito bem o que fazer com isso. Tá, eles são gargalos, e daí? E agora? O que faz? Aí ele liga de novo pro Jonah. E o Jonah fala, porra, você deu sorte, porque eu tô aqui na sua cidade, ou tô próximo, eu vou dar uma passadinha aí amanhã e a gente dá uma olhada. Quando eles chegaram, o Jonah foi fazer o Gemba junto com eles, e a primeira coisa que ele viu foi, tá, vocês identificaram o gargalo é o robô. E o robô tá parado. Por quê? Ou seja, o gargalo não pode parar nunca, porque ele, por definição, tem uma capacidade inferior à sua capacidade requerida do sistema. Se o gargalo para, é como se o sistema inteiro parasse, porque tudo que você vai produzir vai acumular em algum lugar. Vai acumular antes do gargalo. Ele não vai acumular depois, ele vai acumular antes. Ou seja, o gargalo não pode parar por nada no mundo. Se ele para, muito bem, às vezes para. Então, a pergunta aqui é o que a gente pode fazer para parar? Por que parou? E aí o Alex fala assim, não, ele parou porque a gente tem um acordo com o sindicato que não pode trabalhar mais de tantas horas, então o pessoal saiu tudo para o intervalo. Aí o Jonah fica assim, saiu para o intervalo, tá, tudo bem, beleza. Vamos seguir. Aí eles vão lá no tratamento térmico, eles chegam lá e tá abarrotado de peça. O Jonah fala assim, tá, essas peças aqui precisam mesmo passar por essa etapa? Será que tem necessidade de tudo que está passando passar por aqui? Ou será que a gente pode tirar algumas dessas peças do tratamento térmico? Aí o povo falando, não, tem que passar, porque a engenharia é muito crítico, eles não querem mudar nada, é o jeito deles, tem toda a questão do registro. Muitas empresas falam, tem que registrar na Anvisa esse meu processo, e tem a garantia da qualidade, tem isso, tem aquilo, não dá para mudar de jeito nenhum, não é assim mesmo. Tá. Ele volta para os robôs e olha e fala assim, tá, me tira uma dúvida, aonde você faz o controle de qualidade das peças dessa máquina? A gente faz no final. Ele fala, no final? Ou seja, as peças estavam sendo processadas, peças que vieram de processos anteriores estavam sendo processadas naquele gargalo, que por definição tem uma capacidade inferior à necessária, e
algumas vezes essas peças tinham problemas de qualidade, tinham não conformidades. Ou seja, você estava consumindo, o Alex Rogo estava consumindo capacidade do gargalo dele, no caso os robôs, com peças que, bom, eram problemas de qualidade, as peças não estavam boas. Então, enfim, aí o povo, o que a gente faz, o que a gente faz, não sei o que, e o Jonas sempre muito calmo, sempre muito tranquilo, falou, vamos lá pro escritório que a gente precisa trocar umas ideias. Primeira coisa que ele fala é o seguinte, ele fala, olha, se tem demanda, tem um jeito. Vocês parem de dar chilique, que se tem demanda tem um jeito, mas vocês têm que estar dispostos para mudar. Eu não posso fazer a mudança por vocês, eu não sou o cara da produção de vocês são a produção de vocês. Ele sempre reforça isso, ele sempre se coloca uma certa distância, assim. Fala, a responsabilidade não é minha, é tua, no final das contas. Tempo que você perdeu naquele gargalo, você nunca mais recupera. Quanto que vale a hora da tua produção inteira parada? Aí os caras fizeram cálculo lá, assim, e viram que era tipo $2.000 a hora. Ele falou, pois é, vocês calculam a produção, a produtividade das máquinas isoladamente. Só que uma hora parada do gargalo vale a hora do processo inteiro. Ela não vale a hora parada só do gargalo. Então, essas premissas que vocês estão colocando estão erradas. E aí o Jonah fala o seguinte, falou, olha, ele era professor de física. E ele falou assim, normalmente as pessoas vinham até mim para conferir os cálculos deles em questões físicas, fórmulas e problemas físicos de modo geral. Ele falou, inicialmente, quando eu estava no começo, eu verificava todas as contas. Só que eu fui percebendo que verificar as contas geralmente estavam certas. O problema era que as premissas quase sempre estavam erradas. Ou seja, você está tendo um problema, geralmente as suas ações elas estão certas, mas você está fazendo ações certas em cima de uma base errada, que são as premissas. As ações, no caso, eram os cálculos. Agora, as premissas, normalmente elas estão erradas. E nesse caso, a premissa aqui é o seguinte, o escritório da Unico calculava a produtividade em cima das máquinas, e a contabilidade também, e a produção também. Só que a produtividade é em cima do gargalo. Ou seja, uma hora parada daquele gargalo vale muito, vale a hora do sistema inteiro, porque se você não produz, você nunca mais recupera. Ou seja, não tem ninguém que vai fazer o Herbie na trilha correr. Ele tem a velocidade dele. Se ele parar, ele parou e toda a tropa de escoteiro vai ficar parada durante aquele tempo. Ela pode produzir? Pode, mas vai ser uma miragem. Ela vai produzir para ficar em estoque. Ou seja, ela vai produzir para consumir matéria-prima para gerar inventário. Além de ela consumir a matéria-prima, ela vai ter o custo do armazenamento desse inventário, que é o que normalmente a gente observa nas empresas. Então, as empresas, de repente, elas estão cheias de estoque. E esse era o caso. Eles não conseguiam nem caminhar por entre as máquinas que tinham muito estoque. Então, essa busca pelos gargalos se transformou do sou capaz em sei como fazer. Eles saíram dessa reunião do Jonah com esses 3 pontos, as máquinas paradas, muitas peças de tratamento térmico e o controle de qualidade no final, ao invés de ser antes, para tirar um pouco daquelas coisas da mochila do Herbie deles. E pensando tecnicamente, o que seria tirar a lata de tomate, tirar a lata de azeite, as panelas da mochila do Herbie? Seria exatamente encontrar a capacidade oculta. A capacidade do gargalo, ela precisa ser sempre muito bem trabalhada e muito explorada. E como que a gente vai fazer isso? Bom, não dá para o gargalo parar, ou seja, a gente tem que ficar de olho nas paradas do gargalo e a gente tem que refletir se de fato tudo que ele está processando ele precisa processar. Esse é o caminho que eles passam a adotar então agora na melhoria. A melhoria me chamou bastante atenção o Sr. Rogo sempre no Gemba, o Alex ali sempre escutando e conseguindo ser capaz de separar rapidamente o que traz ganho para ele e o que não traz. Porque normalmente as pessoas trazem opções de melhoria e o gestor fica meio sem saber exatamente se aquilo
vai contribuir para a meta dele ou não. Então, como ele tem clareza da meta, como ele sabe o que ele precisa fazer, ele consegue avaliar isso muito rápido. E tem até uma passagem do gestor lá do tratamento térmico reclamando para o Sr. Rogo, falando assim, porra, aquele Ralph, ele não sai do meu pé, fica me fazendo um monte de pergunta, e eu tô aqui trabalhando e ele está me atrapalhando. Porque ele vê que o Ralph não está trabalhando, ele está medindo tempo, ele está querendo entender por que as peças não saem de lá, e aquilo gera um certo desconforto, lógico, e vai entrar de novo aquele elemento da gestão e da operação. Então, o Sr. Rogo entende o que acontece, chama o Ralph, e o Ralph explica, fala, olha, eu estava medindo o tempo, então o Ralph decidiu acompanhar a trajetória de uma peça ao longo do tratamento térmico. E ele viu que os fornos ficavam muito tempo ociosos, porque as peças ficavam lá dentro e não tinha ninguém para tirar. E o supervisor não gostou muito desse apontamento, mas era a verdade. Então, o Rogo entende isso e consegue transitar entre esses dois mundos com uma maestria, com uma harmonia interessante. Então, o Eliyahu, ele até comenta Goldratt, né? Acho que não tratar ele de Goldratt. Ele comenta sobre essa importância de você conseguir trazer harmonia para os seus processos. Então, uma cadência harmônica, uma cadência que não vai gerar esses conflitos, essas tensões. Muito bem. O que eles começam a fazer? Bom, vamos produzir então, pegando os caras que estão mais atrasados e vamos priorizar a produção deles. Por quê? Porque eles já estão no nosso processo há mais tempo. Os nossos clientes precisam desses pedidos expedidos. Então, vamos priorizar? Vamos. Priorizaram lá pelos mais atrasados. No segundo momento, vamos rever esse intervalo. Então, não vamos deixar o nosso gargalo parado por tanto tempo. Vamos, de alguma forma, organizar a escala dos turnos para que ele não fique parado. Beleza. Vamos fazer ele só trabalhar com as peças boas? Vamos. Então, eles puxaram o controle de qualidade para frente dos robôs. Não, o robô só vai fazer exatamente... Ele vai trabalhar por mais tempo e ele vai trabalhar com peças boas. Ele não vai trabalhar com peças que estejam não conformes. Beleza. Ou seja, isso reduziu a quantidade de peças do robô e aumentou, digamos assim, a eficiência dele. E aí, priorizando os atrasados, priorizando o que passava pelos gargalos e passando coisas boas, eles perceberam que começou a ter estoque de novo. Começou a acumular, porque os operadores das peças, das máquinas, das etapas dependentes, dos eventos dependentes que eram anteriores aos gargalos, eles não sabiam daquilo. Eles não tinham sido informados que eles precisavam dar prioridade para algumas peças e outras não tanto. Então, o Sr. Rogo, junto com a equipe dele, de novo, pensando lá junto, o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Eles desenvolveram um sistema de etiquetas visual para assim, o que vai passar pelo gargalo é prioridade. A gente precisa que essa peça caminhe como uma via rápida dentro do processo. Eu preciso garantir que ele vai passar rapidamente para chegar no gargalo, para o gargalo ter peças para ele poder trabalhar. Senão, o gargalo fica ocioso e diminui a nossa capacidade. Muito bem. Na sequência, eles pensam assim, mas no final das contas, o que eu quero é o meu ganho financeiro. Eu preciso de vendas. Eu preciso que aquilo se converta em dinheiro, em grana. Como que eu vou fazer isso? Eu vou programar minha produção só para aquilo que dá ganho. Eu não vou produzir para gerar estoque. Eu vou produzir para vender o que já tem pedido. Então ele faz uma espécie de make to order ali. Então ele norteia e prioriza a produção como segundo esse critério, né, do que vai dar ganho. E na sequência ele percebe que o controle de qualidade agora ele está tendo uma certa dificuldade de entender o que ele precisa fazer de controle nas peças que estão entrando no gargalo. Porque está tudo muito confuso, o que entra e o que sai, estava meio que uma bagunça, etc. Então ele faz uma espécie de 5S, demarcando aonde que deve entrar as peças que estão entrando no gargalo, que precisam ser submetidas ao controle de qualidade, e as peças que ainda já saíram do gargalo e precisam seguir na via rápida, precisam continuar o processo, porque uma vez que saiu do gargalo,
agora essa peça precisa virar ganho. Então, ela precisa seguir. E ele identifica essa entrada e essa saída. Muito bem. Com relação ao tratamento térmico, ele percebe o seguinte: você tem uma ordem de produção dos mais atrasados para os menos. Cada peça ela tem uma certa temperatura especificada de trabalho no tratamento térmico. Só que o forno ele é uma temperatura só. Então, ele notando os dados junto com o Ralph, ele percebe o seguinte: tem um turno que trabalha muito melhor que os outros. O que esse turno faz de diferente? E ele vai lá ver, que é esse elemento do Gemba que eu já comentei. Ele vai lá e conversa com o supervisor. E entende a forma de organização que esse supervisor usava. Então, esse supervisor, ele organizava as peças para conseguir aproveitar ao máximo a capacidade do forno. Por mais que não estava na ordem, na sequência, ele pegava o primeiro da sequência e completava com os outros daquela mesma temperatura. E conseguia ter um ganho grande. Então, junto com isso, eles desenvolveram um mecanismo para, por exemplo, abastecer o forno e tirar mais rápido. Então, esse setup mais rápido do forno e, ao mesmo tempo, um setup externo. Então, o Goldratt, ele coloca vários elementos da produção enxuta, vários elementos do Lean Thinking, do Six Sigma, juntos nesse romance. E isso dá muito poder para a obra. A gente consegue olhar e ter várias ideias, vários insights. Falar, porra, eu poderia fazer isso no meu processo. E aí, um supervisor dele, um outro supervisor, olha para aquilo e lembra um cara mais antigo e fala assim, porra, mas quer saber? Nem tudo precisava passar por esse tratamento térmico. Porque antigamente a gente cortou uma rebarba um pouco maior, a gente passou a cortar essa rebarba maior, que fez com que todas as peças precisavam ir para lá. Mas isso foi uma decisão da produção, não foi uma decisão do sistema de qualidade. Então, aquela informação que eles passaram para o Jonah no começo, de que tudo precisava passar por lá, na verdade nem tudo. Não precisava necessariamente que tudo passasse por lá. Bom, então as coisas estavam melhorando, estava tudo indo bem, e até que eles executaram as melhorias, os kaizens, né, que a gente chama, as melhorias boas, dentro do processo. E aí eles tiveram um mês bom, só que no segundo mês as coisas começaram a desencaminhar de novo. E eles falaram, porra, mas agora parece que surgiram vários gargalos. Agora parece que aquele gargalo saiu e, como uma hidra, a gente cortou uma cabeça e nasceu várias outras cabeças ao longo do nosso processo. E eles recorrem ao Jonah. E o Jonah vai falar, olha, isso pode acontecer, mas isso não é comum. Não é comum que o seu processo ele gere mais gargalos. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Vocês, a partir das decisões que vocês tomaram, vocês colocaram uma ineficiência. Então, qual foi a decisão primordial? De que os processos não podem parar. Agora, isso não é verdade para todos os tipos de processo. Isso é verdade para o gargalo. O gargalo não pode parar realmente. Agora, os processos que não são gargalos, as etapas que não limitam, elas não podem operar com 100% da capacidade delas. E o Jonah coloca aquela frase famosa dele, seguinte, que um processo em que todo mundo trabalha o tempo todo, ele é muito improdutivo. Por quê? Porque ele gera muitos estoques, um inventário muito grande. E esse inventário acaba dificultando, inclusive, a operação diária. Por quê? Porque uma etapa que não é gargalo, por definição, ela tem uma capacidade além do necessário, ou além da demanda. E aí, se ela produzir com a mesma quantidade de horas do gargalo, ela vai estar desbalanceada, ou seja, ela vai estar acumulando antes do gargalo. E era exatamente isso que eles estavam fazendo. Por quê? Porque o Rogo e toda a equipe tinha aquela visão de que todo mundo tem que trabalhar o tempo todo. E é uma visão que se provou equivocada, uma premissa equivocada. Então, o Jonah vai colocar o seguinte, um conceito de que, bom, você tem a utilização de um recurso, que é quando você usa ele para se aproximar da sua meta, e você tem a ativação de um recurso,
que é simplesmente você ligar o botão de ligar, e independente se aquilo vai te levar para a meta ou não. Então eles estavam ativando todos os recursos para justamente ter um número de produtividade alto. E esse número era o que estava causando essa percepção de que foram gerados novos gargalos. Então você vê que a gente passou por praticamente o ciclo completo e agora a gente está chegando numa nova visão, que é o seguinte: os gargalos eles não podem parar, porque eles são gargalos. Eles têm uma capacidade limitada de produzir comparado com a sua demanda. Agora, os não gargalos eles devem produzir sempre conforme a demanda, ou conforme alguma outra restrição que o sistema mesmo imponha. O gargalo, ele por definição não é restrito o não gargalo não é restrito à sua própria capacidade. O não gargalo não pode operar 100% do tempo. Então, é o que o Jonah coloca com muita clareza aí nesse final do livro, né, propriamente. E qual que é o novo desafio? Bom, uma vez que eles estavam produzindo bem, eles estavam produzindo com uma capacidade já bem adequada, estavam produzindo bastante, e era a melhor fábrica já da Unicô, eles viram que a restrição do processo deles não estava mais na produção em si. Ela estava voltada para o mercado. O mercado estava colocando uma barreira neles. Estava falando, eu não compro mais. Eu não tenho mais demanda para vocês. Vocês estão conseguindo me suprir muito rápido. Vocês estão produzindo... Antes levava 2 meses, agora está levando 1 mês. Está levando 3 semanas. Então, o Rogo... ele reflete e vai lá e fala com o marketing, que é a grande sacada dele. Ele fala assim, marketing, eu preciso de mais vendas, como que eu vou fazer? E o marketing, por algum acaso, comenta de volta do Burnside, que foi o pedido lá que provocou aquela mudança toda, que foi o Bill ameaçar o Alex Rogo de fechar a fábrica por causa do pedido do Burnside. Ele fala, o Burnside me pediu 100.000 peças lá específicas, 1.000 produtos que eles vendiam, só que ele pediu para 2 semanas. E agora? O Rogo tinha uma decisão. Ele estava produzindo em 4 semanas aquelas peças e o marketing queria em 2. E como ele poderia fazer para entregar mais rápido ainda? Como ele poderia fazer para, de fato, atender essa demanda do mercado que era por tempo agora? E aí ele fala com o Jonah de novo. E o Jonah vem e dá a sugestão dele produzir com lotes menores. Então entra a questão do fluxo contínuo e vai entrar o Lean propriamente, que é a gente produzir mais rápido. Então ele passa por essa experiência de produzir com lotes menores, lotes mais enxutos, que vai fazer com que o ciclo do produto dentro do teu processo reduza, vai fazer com que o teu inventário caia. Progressivamente, se o inventário e o teu ciclo cai, você consegue expedir mais peças e você tem um ganho maior. É isso. Basicamente, a roda da meta, ela gira em torno desses conceitos. E aí a gente volta de novo para a zona de conforto e surgem novos desafios, né? O Jonah coloca o seguinte, que ele fala que a questão da melhoria industrial, da melhoria empresarial, ela não é assim, a melhoria contínua não é no sentido de que toda hora estamos melhorando tudo, mas a cada momento do ciclo a sua equipe entende aonde precisa focar suas energias para conseguir os melhores ganhos. E o Rogo vira o case dentro da empresa, é promovido, champanhe, helicóptero, aquela coisa toda. Então, esse ciclo todo que a gente pretendeu explorar aqui nesse livro da meta e trazer esses elementos que às vezes estão ocultos dentro do livro, ali a gente acaba lendo, mas não chama tanta nossa atenção numa primeira leitura. Tá bom? Então, tem um filme da meta que é muito interessante, vale a pena ver. Acho que com esse vídeo agora vocês vão conseguir captar um pouco melhor. Tem no YouTube. E essa cena especificamente mostra, deixa eu pôr aqui um marcador, essa cena mostra o Alex Rogo com a equipe do Escoteiros
e o gordinho, o Herb, com a mochila cheia de coisa, nesse momento final que eles decidem aumentar a capacidade do Herb, tirando as coisas da mochila. Dentro da meta, a gente vê a teoria das restrições, que é basicamente você identificar as restrições do teu sistema. Através dessa identificação de restrição, você obtém o máximo daquela restrição, ou seja, você explora o teu gargalo o máximo que você consegue, que são as tuas restrições. Você subordina todo o resto àquelas restrições, ou seja, você vai fazer a produção conforme a sua demanda, conforme a capacidade do gargalo. Perfeito. E aí você eleva a tua performance das restrições, ou seja, você tira as coisas da mochila do seu Herb. Você achou o seu Herb, você deu o melhor que ele pode dar, você subordinou todos os outros ao Herb, e aí você eleva a tua capacidade do Herb, tira as coisas da mochila do Herb, faz ele andar mais rápido, e aí de novo, identifica as novas restrições e o ciclo segue continuamente no rumo à perfeição, né? Como o quinto princípio Lean. Então, basicamente, qual que são as 3 etapas aí principais, né? Primeiro, você sabe o que você precisa mudar. Quem que falou que precisa mudar? Foi o Bill Pitt, foi o chefe do Alex Rogo. Ele falou, você precisa me dar mais dinheiro, senão eu vou te fechar, vou fechar tua fábrica. Só que ele não sabia no que se transformar. Com o Jonah, ele passou a saber o que ele precisava ser, o que ele precisava se transformar, por mais que ele não tivesse ainda, mas ele já sabia aonde ele queria chegar, o que ele precisava fazer. E aí, de novo, com o Jonah, com a trilha, com os escoteiros, com todo o envolvimento, comprometimento da equipe, ele conseguiu identificar o que ele precisava fazer para gerar essa mudança que ia transformar ele naquilo que ele precisava se transformar. Então, essas 3 etapas aí, em várias conversas, em vários diálogos ao longo do livro, a gente observa. Perfeito. E aí, qual que é a meta final, então? Qual que é o resumo da obra, né? A gente tem a meta que a organização tem, que é ganhar dinheiro. Essa meta a gente vai conseguir desmembrar ela e olhar para ela de modo específico no dia a dia, seja no escritório, seja na produção, através de definição específica do que é o seu ganho, ou seja, qual o índice que o sistema precisa fazer para gerar dinheiro. Qual que é o inventário, ou seja, todo o dinheiro que a gente pôs no sistema na esperança de reverter isso em dinheiro, em vendas. E qual que é a sua despesa operacional, ou seja, todo o dinheiro que eu gasto a fim de transformar um inventário em ganho. Isso a gente consegue expandir aí para administrativo, para hospital, para construção, cada um com a sua especificidade e mais ou menos encaixado aí, né? Quando a gente fala em produção, a gente está falando em ganho direto vendas. Quando a gente está falando numa equipe administrativa, você vai precisar identificar o que seriam as suas vendas, o que seria o seu ganho. Da mesma forma que o Alex Rogo identificou o que era o ganho dele na trilha dos escoteiros. No caso dele, era especificamente os metros percorridos por tempo, por exemplo. E aí, as suposições e melhorias. Então, quais são as suposições que você está partindo do princípio e que talvez não sejam o caso? Quando a gente olha a teoria das restrições, a gente vê que o gargalo precisa produzir conforme a demanda e o não gargalo precisa produzir conforme restrições do sistema, que não vão ser a demanda, porque por definição a demanda não restringe o não gargalo. E aí, se a gente quiser fazer as coisas mais rápido, a gente pode reduzir o lote e chegar propriamente num fluxo contínuo, aonde for possível. Alguns casos não é. Por exemplo, no tratamento térmico que você tem um forno, o forno opera com uma certa batelada, ele opera em batelada, ele não consegue fazer o fluxo contínuo. Mas aonde for possível, a gente coloca esse lote de produção o mais minimizado possível, até chegar num lote de produção unitário, que é propriamente os processos em linha, o fluxo contínuo, né? E aí a gente chega no cenário da melhoria de processos, que é o melhor processo atual. A gente vai desenvolver uma visão do processo futuro, e através desse processo futuro a gente vai implementar as melhorias, e essas melhorias vão se transformar num novo cenário atual, num novo status quo. Então, progressivamente a gente vai melhorando de atual em futuro, até chegar numa visão mais otimizada possível daquele sistema.
sem estar nunca contente com os avanços já percorridos. Não é porque a gente era muito ineficiente e agora a gente é um pouco ineficiente que a gente está bem. A gente tem que olhar para as nossas ineficiências com um certo desconforto, com certa visão de que a gente pode sempre fazer mais. E a meta vai trazer exatamente toda essa visão mais ou menos clara, mas ela já traz em uma forma de romance, uma forma muito clara, muito fácil de ver. E quem tiver dificuldade de ler, pode primeiro ver o filme. Se nem com o filme, nem com essa apresentação se motivar, bom, aí merece ser improdutivo mesmo. Brincadeira. Vale a pena ler o livro, a gente recomenda fortemente aí que todos leiam. E bom, esse foi a nossa visão sobre a meta, um vídeo um pouco mais extenso, um vídeo mais denso em algumas partes, mas espero que tenha ajudado, trazido insights aí para vocês melhorarem as suas produções, melhorarem o seu dia a dia, e com um pouco de criatividade a gente consegue expandir esses conceitos para basicamente todos os elementos da nossa vida profissional. Então, fica a dica do livro e até o próximo.